E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o Leonardo Rocha e nesse vídeo eu quero falar um pouco e a gente conversar um pouco de como foram, no caso, as expectativas para o ano de 2014 e quais as possíveis expectativas para o ano de 2015, tá? Isso é vamos dizer assim, uma coisa que me perguntam bastante, tá? E eu vou mostrar para vocês como eu faço para mais ou menos traçar e ter uma ideia do que pode estar por vir aí em 2015. Tá? E a gente também vê se as expectativas que foram feitas ali em 2014, de fato, se elas ocorreram. Então, a forma mais fácil da gente ter uma ideia, pelo menos, né? A gente nunca vai ter uma certeza de nada, mas a gente ter uma ideia do que está por vir, a gente olhar o relatório Focus. Então, se vocês entrarem no Google e escreverem relatório Focus, vocês vão cair nessa página aqui. Então, o que eu fiz foi o seguinte: eu abri esse relatório aqui de 3 de janeiro de 2014 e eu abri o último relatório que a gente tem disponível até a data de hoje, que é o do dia 26 de dezembro. Então, vamos abrir aqui o relatório do dia 13 de janeiro de 2014 e a gente vai dar uma olhada aqui nos dados, tá? Então, o que a gente poderia ver? O que eu acho interessante a gente dar uma olhada nessas expectativas, né? Então, no caso, a gente poderia ver as expectativas de 2014 nesse relatório do dia 3 para ver o que de fato ocorreu, né? Então, é interessante a gente olhar a taxa de câmbio do fim do período. Então, naquela época se estimava que a taxa de câmbio ali, a expectativa seria em torno de 2,40 para o final de 2014. A taxa Selic, a meta Selic, também para o fim do período, que estava estimada ali em 10,5. E a gente sabe que isso daí não ocorreu. Depois a gente vai ver o que de fato ocorreu e o que não ocorreu, né? E o IPCA, que estava estimado aí para 6% ao ano, mais ou menos, tá? Então, o crescimento do PIB também estava entre 2 e 1,95. Então, isso no começo do ano de 2014, a gente tinha essas expectativas para o final ali de 2014, tá certo? O período de 2014, a gente tinha mais ou menos essas expectativas. Então, só revendo, a gente teria a taxa de juros ali em 10,50, que é algo que realmente não ocorreu, né? O dólar também, se a gente olhar aqui, taxa de câmbio fim do período estava em 2,45, né? E a gente vai ver agora o que de fato ocorreu. Então eu vim aqui e abri esse de 26 de 12, que é esse relatório que a gente tem aqui, né? Então a inflação, no caso, ela no final do período aqui, ela foi de 6,38, tá? Então foi maior que aquela expectativa de 5,70 que existia na época. Que é 5,98, desculpa, tá? E o que mais que a gente pode dar uma olhada? Que a taxa de câmbio do fim do período foi de 6,65 aproximadamente, e aqui a expectativa que a gente tinha para a taxa de câmbio do fim do período era de 2,40, então também foi maior, foi praticamente uns 10% maior, tá? Vamos ver o que mais. A gente pode ver que o crescimento do PIB foi bem abaixo da expectativa, né? Foi praticamente nulo o crescimento em 2014. E, a taxa de juros, que a expectativa era em torno de 10, no fim do período aqui 10,5, né? E a gente teve a taxa Selic do fim do período em 11,5. Aqui, né, 4 semanas talvez esse valor. Tá? Então, o que a gente pode perceber com isso aí? Que é muito difícil a gente fazer expectativas e tentar prever o que vai acontecer no mercado, né? Porque a gente viu que nada ali bateu, né? Existia uma expectativa de alta dos juros, mas a gente saber exatamente qual vai ser esse valor é muito difícil. Então, por isso que é importante a gente saber investir e diversificar nossos investimentos. A gente até pode ter um certo viés, ou seja, imaginar que algo pode acontecer, mas é muito perigoso a gente apostar todas as nossas fichas nessa expectativa, né? Então, o que a gente pode esperar aqui do ano de 2015? Olhando esse relatório, a gente já tem aqui as expectativas para 2015. Então, o IPCA provavelmente um pouco maior do que o de 2014. Né? O índice de inflação, a taxa de câmbio, também existe uma expectativa de alta no câmbio, certo? Então, aí para 2,80, de repente, no fim de 2015. A meta, taxa de juros de 12,5 para o fim de 2015. Então, a gente está esperando, né? Na verdade, as instituições financeiras elas estão esperando uma alta nos juros para 12,5 no final do período. O PIB, uma leve recuperação, né? Nada muito significativo, 0,55%.
Tá certo? Produção industrial também, então vou entrar em outros detalhes aqui. E o que a gente pode ver com isso aqui, ó? Vamos dar uma olhada numa outra coisa aqui, para a gente entender melhor como isso já está refletindo no mercado financeiro. Então, se a gente vem aqui no Google e escreve preços Tesouro Direto, a gente vai achar que... eu vou ter que botar um pouco pro lado para você conseguir ver. Vai ter aqui, ó. Então a gente clica aqui e a gente vai aqui, vamos botar aqui, deu. Aqui são os preços dos títulos públicos. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor. Pera aí, só um pouquinho. Tá, então aqui a gente tem os preços dos títulos públicos e a gente consegue perceber que aqui no caso tá tendo recompra, então tá aparecendo muito título, tá? Mas assim, a gente tem que olhar esses que aparecem aqui, que tem alguma coisa aqui no compra, tá? Que são os que a gente pode comprar. Então são esses dois, esse e a LFT aqui de 2017. A gente consegue perceber que tem a LTN que já está pagando R$12,97. Por quê? Porque quando existe aquela expectativa do mercado ele ter uma alta nos juros no período, isso já começa a acontecer, já começa a mudar o preço dos títulos. Se a gente olhar esse título há um tempo atrás, alguns meses atrás, ele dificilmente estaria pagando esse valor muito próximo a 13%. Que na verdade, se a gente olhar no histórico dos títulos, poucas vezes a gente teve períodos que esse título pagou de forma constante, muito acima, valores muito acima de 12%. Então, de repente, aqui a gente pode estar tendo oportunidades para estar comprando títulos que estão pagando bem. Também a gente tem aqui NTNBs, então são títulos que protegem contra a inflação, que também realmente estão pagando um valor interessante, acima de 6%, né, uma rentabilidade de 6% real, sem descontar o imposto de renda, né, que sem descontar vai dar um pouco menos. Tá certo? Então, o que eu quero mostrar para vocês é como aquele relatório Focus, aquelas expectativas do mercado, já vão influenciando na rentabilidade dos títulos do Tesouro. Tá? Então, na verdade, a minha ideia é fazer um vídeo não muito longo, então eu vou terminar esse vídeo por aqui. Eu recomendo que você olhe o relatório Focus no Google, procure e olhe esses dados que eu mostrei para você, porque eu acredito que vai ajudar você a entender melhor quais são as expectativas e de repente para que rumo a economia está, vamos dizer assim, se direcionando. Tá certo? Outra coisa interessante que eu ia falar para você, se você não baixou o e-book, baixe o e-book gratuito, eu vou deixar um link aqui abaixo desse vídeo. E se você quiser aprender melhor como aproveitar as oportunidades do Tesouro Direto, que na minha opinião é um dos investimentos mais seguros que tem hoje de renda fixa, e não só na minha opinião, mas de várias pessoas, eu recomendo que você faça também o treinamento do Tesouro Direto. E eu vou deixar um link aqui embaixo, tá, para você já começar 2015 com o pé direito e investindo de forma segura e rentável. Outra coisa que eu queria falar é que eu mostro também como a gente vamos saber, como na verdade a gente escolher entre os mais diversos tipos de investimento, mas eu mostro isso com mais detalhes no treinamento do Quero Investir Agora, só que infelizmente as vagas estão encerradas. Mas eu acredito que agora, em 2015, de repente, daqui a uns 3 meses, 4 meses, eu falo com o pessoal da equipe, é provável que a gente reabra as vagas. Então, se você também quiser saber um pouco mais, você pode acessar o site eu.queroinvestiragora.com, que lá existe uma fila de espera para quem quiser participar desse treinamento. Bom, então vou finalizar por aqui. Não esqueça também de deixar seu comentário abaixo. E se você gostou desse vídeo e quiser ver outros vídeos, se inscreva no canal aqui em cima na direita nesse vídeo, que vai ter um ícone para você assinar o canal, tá certo? Então a gente se vê num próximo vídeo. Um abraço e até mais.